Olá, amigos! Olá, almas curiosas demais! Bem-vindos! Bem-vindos a esse canal de autoconhecimento, a esse espaço para a gente se autoconhecer e se conhecer é o único caminho para o auto-amor, para se amar como a gente é e não como a gente gostaria de ser ou como mandam a gente ser. Fincaram alma lá onde os deuses quiseram morar. Lá o desejo, lá nossa casa, lá onde os pés fincaram alma, lá onde os deuses quiseram morar. Lá o desejo, lá nossa casa, lá. A gente acha que Deus está lá no céu, lá longe, né? Lá em outro lugar que não seja aqui, dentro de nós. E o auto-amor, a gente se encontrar, depende da gente ver e sentir Deus dentro de nós, aqui no coração. Talvez a viagem mais difícil é o caminho para dentro de nós, o caminho para o coração. Por isso que é tão difícil meditar, se concentrar em nós mesmos. Lá onde os pés fincaram alma, lá onde os deuses quiseram morar. Lá o desejo, lá nossa casa, lá. Lá onde os pés fincaram alma, lá onde os deuses quiseram morar. Lá o desejo, lá nossa casa, lá. Aqui no nosso coração é o lá onde a gente precisa encontrar, onde a gente precisa encontrar Deus. E hoje, nesse caminho de autoconhecimento, a gente vai falar em se encontrar no corpo, em se autocurar através de transmitir emoções, sentimentos e sensações no corpo, através das danças circulares. Hoje eu vou chamar aqui Zeca Júnior. Vem, Zeca. Vem, Zeca. Boa noite, Wanderson. Olá, Zeca. Prazer enorme estar aqui com você. Prazer é todo meu. Ih, tá aparecendo um monte de fundo aí. Como é que eu volto para a realidade? Peraí, deixa eu voltar para a realidade. 1, 2, 3 e... Peraí. Voltei. Pronto. Sou eu mesmo. Agora sim. Zeca, que prazer te ter aqui, sabe? Essa coisa de sentir Deus no corpo é muito importante para mim, sabe? Eu acho que é muito importante nesse meu caminho de autoconhecimento, de me entender e de sentir que Deus está dentro de mim, bate no meu coração e não lá fora, né? E eu acho que a dança, esse movimento com o corpo, o encontro de Deus, da espiritualidade do corpo, é fundamental para isso. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, querido. Bem-vindos, amigos. A gente vai falar hoje sobre danças circulares sagradas, né, Zeca?
Tem Exatamente. alguma diferença da gente falar danças circulares e danças circulares sagradas? Na realidade, a proposta inicial, a essência do movimento, vem com esse nome, essa nomenclatura, danças circulares sagradas. Porque de diversas formas você faz uma conexão com o sagrado, né? Mesmo que você não tenha uma conotação direta religiosa, né? Mas você está consigo mesmo ali, você está presente no momento de executar uma dança, então você está ali com essa essência sagrada que você tem dentro do teu corpo ali, que você comentou ainda agora. Então, eu acho interessante que se mantenha o nome Danças Circulares Sagradas, porque foi assim que o movimento surgiu, mas, ao mesmo tempo, para algumas questões, existe um certo conflito aí quando você mantém esse nome sagrado, porque acaba criando, né, uma estranheza, de repente, por parte de algumas pessoas que podem achar que é um movimento totalmente religioso e não tem essa conotação, não tem essa proposta. Então, o nome sagrado faz parte, sim. Atualmente, você mantém até só danças circulares, mesmo porque como a dança está entrando, inclusive na área de saúde, na área de educação, então essa questão do Estado laico, aí, que a gente ouve falar muito atualmente, você precisa, de repente, estar tendo cuidado com isso. Então, você vai ouvir muito mais atualmente o termo de danças circulares, né, por uma questão prática, ali, digamos, né, com essas burocracias, né, da atualidade. Mas ela vai ser sempre sagrada. Sem dúvida. E sagrado não tem nada a ver com religião, né? Não. Querem transformar o sagrado para a sua religião, o sagrado de uma única religião, né? Que triste, né? O sagrado é humano, o sagrado é da natureza, né? Exatamente. E Zeca, como você foi tocado por esse sagrado, por esse viés religioso? Você já tinha alguma influência sagrada, religiosa dentro da sua vida? Como é que você foi tocado por isso? É interessante isso, porque essa sua pergunta, porque quando você colocou o título, né, A Dança da Alma, me veio essa questão de uma alma predestinada para esse encontro, né, em algum momento da vida. Demorou quase meio século ali de existência, né? Foi com quase 50 anos que eu encontrei as danças, mas eu já nasci numa família, por exemplo, que tinha toda essa atmosfera para construir esse caminho, nesse meu caminho até chegar às danças. Eu nasci numa família muito plural, assim, com religiões diversas, católicos, protestantes, né, evangélicos, umbandistas, pessoal do candomblé, do espiritismo. Foi uma riqueza assim, muito grande para mim. Então eu pude beber da fonte dessa conexão com o sagrado de uma forma bem ampla. E sempre com essa questão da arte, de alguma forma ali. A música sempre chamava minha atenção. Fosse numa igreja católica, ou na igreja evangélica, ou um centro de candomblé, a dança me tocava, né? A música me tocava. Então, eu já trago isso de um ambiente onde eu nasci, que já estava me preparando para esse momento. Sem dúvida, eu fui para a religião por causa da música. Eu queria ir para a missa, eu pedi minha mãe para me levar para a primeira comunhão aos 10 anos, porque eu achava aquela música da igreja, aquele eco, algo fantástico. Lindo, né? A acústica das igrejas é fantástica, que te toca, nossa, é profundo. Assim como os atabaques no candomblé também Sem dúvida. Te viram, né? Mexe na alma, sem dúvida. Já começou aí. Sim, e aí sua família teve esse privilégio de ter vários tipos de religião para você entender, para você experienciar. Então, desde pequeno, desde sempre, você... Experienciar, mas assim, não foi suficiente, não digo, mas assim, não foi crucial para que eu, de repente, tomasse uma decisão na fase adulta e optasse por uma religião qualquer. Não, eu preferi ficar, né, dentro dessa diversidade, que era muito mais rico, né, poder estar se conectando de diversas formas com o sagrado, né, com o mundo espiritual. Então, eu não segui nenhuma religião específica, mas eu me considero um espiritualista, né? Eu estou sempre, de alguma forma, tentando me conectar o máximo que eu posso com a espiritualidade e poder seguir esse caminho da luz, né? Que é o que a gente busca sempre. Quando me perguntam qual é a minha religião, eu falo todas.
então. Porque eu Por acredito aí. na interseção entre todas as religiões, né? Aquilo que tem em comum entre todas as religiões, não aquilo que nos separa, né? Porque todas têm algo em comum, né? E isso que é fascinante. Quando a gente nega estudar e aprender uma religião diferente, entender a cabeça de outro, a gente fica um pouco mais pobre, né? Porque não quer dizer que a Fica, gente com vai certeza. viver aquilo, mas é entender um outro ponto de vista para o mesmo Uhum. objetivo, para o mesmo olhar, para a mesma direção. Exatamente, né? Isso os caminhos são diversos. Agora você, né, se você se conectar com a luz, qualquer um que você escolher vai te levar até ela, com certeza. E como você chegou às danças sagradas? Depois de uma, Não, você? depois de uma longa, o delayzinho dá É. uma travada. Mas eu tive um período longo da minha vida, assim, muito dedicado ao trabalho ali, uma carreira profissional, digamos, né? Eu me formei em contabilidade e atuei durante um bom tempo nisso. Mas eu percebi que não era aquilo que a minha alma estava buscando, estava querendo. Ela precisava de algo mais, né? Algo que me tocasse profundamente, que permitisse com que eu entrasse em sintonia com ela e que houvesse uma interação, eu pudesse me expor ali, na minha essência, colocar minha alma à mostra ali. E não deu certo, né, nessa carreira, né, dentro da iniciativa privada, né, as grandes corporações. Foi só digamos, uma experiência que eu tinha que passar para enxergar que não era aquele ali o que eu queria, o meu caminho. E depois de um tempo, eu decidi buscar, né, algo que me tocasse o coração, que me falasse mais alto. Aí eu larguei toda essa carreira e fui buscando alguns caminhos, foram surgindo, na realidade, né? Acho que a partir do momento que tua alma tem um objetivo, se você se entrega, se abre, né, para que esse desejo dessa alma se cumpra, os caminhos vão se abrindo. Então foram Peraí. surgindo todos esses... Mas você então tinha um emprego sólido e você Sim, falou, sim, eu vou largar eu era isso. exatamente. Eu era funcionário do Citibank, né, e já tinha 5 anos de banco. Quando eu decidi largar, né, foi um momento conflitante, porque a insegurança era grande, né, as pessoas, os amigos, os parentes, né, estranhavam aquela decisão, mas era uma coisa muito forte, era muito mais forte do que qualquer necessidade material ali. Era um chamado mesmo que eu estava precisando atender. Então, fui, né, com a cara e a coragem, saí do banco e comecei a trilhar esses caminhos. A partir daí eu fui me encontrar com uma comunidade espiritualista do Trigueirinho, no sul de Minas, e lá eu pude viver por 2 anos e ter uma experiência fantástica com várias filosofias, né, porque lá também eles não seguem uma filosofia específica, né, ele O acolhe na Trigueirinho comunidade. é muito famoso na comunidade espiritualista, né? Explica para quem não conhece o que é a comunidade do Trigueirinho, mais ou menos. Figueira são 3 fazendas que foram montadas, digamos assim, né? A estrutura se baseia dentro dos moldes de uma comunidade muito famosa da Escócia chamada Findhorn, que é justamente onde nasceu as danças circulares, né? E o Trigueirinho, com toda a bagagem dele, todos os estudos filosóficos com grandes filósofos, Paul Brunton, e vários outros que ele teve, bebeu da fonte de vários ensinamentos. Ele teve também não foi uma intuição, mas ele estava atendendo um chamado, um pedido da alma dele de criar esse espaço para se conectar com a espiritualidade, com as hierarquias espirituais. E assim surgiu, na década de 80, né, essa oportunidade que ele teve. Alguém doou umas terras do sul de Minas, e ele, a partir daí, seguindo toda a orientação dos mestres espirituais dele, ele foi criando essa comunidade que acolhe pessoas do mundo inteiro, né, que desejam, que anseiam por um contato com o mundo espiritual. E como é o dia a dia nessa comunidade? Como é esse encontro, esse contato com o mundo espiritual nessa experiência que você viveu?
É um espaço de muito silêncio, de um trabalho interior profundo, de muita meditação, de muito estudo, né? O Trigueirinho tem umas partilhas, ele costuma ter o momento das partilhas com toda a canalização que ele tinha, né? Ele faleceu tem uns 2 anos atrás, e tinha uma conexão muito forte. Então ele canalizava várias mensagens, partilhava isso de uma forma regular dentro da comunidade, tinha os momentos lá 2 vezes por semana de encontro comunitário, onde todos se reuniam. Na realidade, essa questão da comunidade também é muito forte, essa possibilidade de vivenciar o que é, de fato, a vida em comunidade, em comunhão com todo, onde você não se preocupa só com você, você tem que estar o tempo todo, né, interagindo com todos ali, percebendo a necessidade de todos, da comunidade de uma forma geral. Isso foi um ensinamento muito, muito bom para mim, né? Ter essa oportunidade de saber o que é ser uno com o coletivo, com o todo. Foi uma experiência fantástica. E a comunidade ainda está lá até hoje, né, e continua nesse caminho. E você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos na comunidade, trabalhando com plantas e ervas medicinais. Eles têm um laboratório super bem montado, né? Tinha um laboratório produzindo medicamentos sutis e medicamentos fitoterápicos. Eu tive essa oportunidade incrível de poder conhecer, de adentrar nesse mundo das plantas e das ervas, tanto no plano mais material ali, né, sabendo o princípio ativo de diversas plantas, e também na parte sutil, né, como é que elas atuam nos campos psíquicos, nos campos sutis, né, isso aí foi um ganho, assim, uma coisa absurda. E lá, essas plantas eram plantas da região? Geralmente, sim. O médico que conduziu os trabalhos, o Dr. Clemente, José Maria Campos Clemente, ele era um médico da linha antroposófica e tinha uma paixão pelas plantas do cerrado. Então, ele se dedicava assim, com muito amor, né, ao estudo das plantas do cerrado, e eu me apaixonei também, porque de uma beleza, assim, compõe toda essa biodiversidade nossa aqui no Brasil, e com certeza o cerrado tem algo assim, lá em cima, assim, que toca profundamente as nossas almas também. Então, foi uma experiência fantástica. Peraí, Zeca, que é muita informação, a gente precisa aproveitar essa oportunidade para esclarecer conceitos que a gente ouve há tempos e ouve por aí, mas não entende claramente o que é. A minha experiência com antroposofia é a escola Waldorf, né? Eu sou professor, eu estudo educação, eu estudo como o cérebro aprende, aplico isso também, claro, no meu trabalho de quiromancia, que é a leitura das emoções através do corpo, né? As linhas da mão marcam como as emoções ficaram na gente, como elas influenciam a nossa vida. Mas explica para quem está aqui um pouquinho, basicamente, o que é a antroposofia? O que é essa linha? Sim, eu posso te dar uma noção, quer dizer, eu posso dar para o pessoal uma noção básica, porque eu não cheguei a me aprofundar, mas tem uma possibilidade real de você ter um entendimento maior do mundo espiritual através de uma ciência, né? De uma forma científica, com pesquisas, né? E o Rudolf Steiner, que foi o fundador do movimento, né? Ele criou justamente essa filosofia para permitir que você, através de experimentos, né, de experiências, você consiga penetrar e entender um pouco mais o que é espiritualidade, de fato. Então, é muito instigante, muito curioso. Isso é muito fascinante para mim. Eu acho que tem a ver também com o cérebro masculino, né? Um cérebro mais masculino que precisa de algo mais concreto. E eu acho que, para mim, entender a espiritualidade através da ciência é divino, né? Porque Deus, para mim, não é algo, como eu posso dizer, amórfico. Deus tem forma, né? Eu consigo ver, através da ciência, eu consigo ver Deus e inteligência em tudo, né? No formato das plantas, no formato de cada folha, porque cada folha tem um formato específico para desenvolver o que ela veio desenvolver, para viver como ela veio viver. Como o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele tem um DNA
claro e específico para a gente desenvolver a nossa missão, para a gente desenvolver as nossas melhores capacidades. Por isso que é tão difícil a gente se amar como a gente é, e não como a gente gostaria de ser, ou como a moda, a escola, a religião fala para a gente deveria ser, né? Encontrar Deus em nós mesmos é entender que nós somos completamente perfeitos. E através dessa nossa perfeição do corpo, entender qual é a nossa missão. É porque isso tem muito a ver com o meu estudo de quiromancia, né? Das linhas da mão, que as pessoas levam muito para uma coisa de religião, eu levo totalmente, ou muito mais, para a ciência, né? É exatamente isso. É como essas conexões neuroniais, como essa emoção modificou o nosso corpo, consequentemente a nossa mão. Como a acupuntura, que coloca uma agulha na sua orelha para tratar do seu pulmão, ou do seu pé para tratar do seu coração, e que é o que eu acho que tem muito a ver com as danças circulares sagradas, né? Porque quando a gente consegue expressar no corpo um sentimento, uma sensação que está presa em nós e que palavras não conseguem colocar para fora, né? É uma autocura, é um encontro de libertação. E aí você, nesse caminho da antroposofia, do encontro com as ervas, com a medicina, como chegou às danças? Exatamente. Depois que eu tive esse primeiro contato com a antroposofia lá na comunidade de Figueira, quando eu decidi sair, voltar para o mundo, né, aqui fora, concluir algumas as missões, né, que eu acabei encontrando de fato, eu fui ter uma experiência em São Paulo, no espaço chamado Centro Paulos, que é onde ocorre a formação de vários terapeutas da linha antroposófica, né? E lá no Centro Paulos, que fica na Zona Sul de São Paulo, num bairro chamado Parelheiros, eu pude ter esse primeiro contato com a dança circular, porque o espaço, muito embora fosse administrado, né, fundado pela Fundação Tobias e a Sociedade Brasileira de Antroposofia, ele tinha a possibilidade de receber vários grupos de diversas áreas terapêuticas, né, holísticas. Então, o pessoal da dança circular utilizava do espaço do Centro Paulos para poder realizar suas atividades, suas formações, suas vivências, oficinas, cursos. E numa bela noite, no encerramento de atividades do pessoal da pedagogia social, ou da pedagogia Waldorf, não lembro agora exatamente, realizou um baile de encerramento da atividade. Eu fui convidado para participar desse baile, e lá dancei a minha primeira dança, que foi uma dança grega que me tocou profundamente. Eu já era um fã, né, da cultura grega, e aí chegar lá dançar uma dança grega, para mim, mexeu profundamente e já despertou tudo que a minha alma estava querendo ali, né? Porque a dança grega é muito viril, sem ser agressiva, né? Ela tem uma virilidade não agressiva que a gente como homem, na nossa sociedade, não experimenta muito. As danças gregas, que é um símbolo assim, dessa energia masculina, ela é forte, ela te traz para essa presença masculina forte. Então, nossa, foi um início assim fantástico para mim, para poder estar conhecendo de uma forma já bem ampla, porque logo em seguida, com as danças circulares, eu fui expandindo a consciência, encontrando pessoas maravilhosas no meu caminho, que foram abrindo mais e mais, né, tantas possibilidades. Já acabei encontrando também nesse caminho aí o movimento dos Guerreiros do Coração, onde eu posso juntar as duas coisas, né, essas duas paixões, que é a dança e trabalhar esse masculino, né, na busca desse masculino saudável, que é tanto almejado aí pela humanidade, por todos, né, para poder a gente ter uma oportunidade de um avanço nesse caminho espiritual, unindo as duas energias, né, essa união desse sagrado masculino e feminino, que é muito importante para a gente entrar no equilíbrio, né, nessa
harmonia que a gente tanto busca. Nossa, E as Zé, isso é danças vêm com, fenomenal. Isso é as danças vêm com fantástico, toda a incrível. força. As danças têm possibilitado isso o tempo todo, é muito forte essa conexão com o sagrado, tanto masculino quanto feminino. Né? Eu, como o participante masculino do movimento, né? Ó, meu irmão tá falando, senti, meu senti uma irmão e minha necessidade. cunhada estão falando que dançaram com você lá no Reiki Sem Fronteiras. Reiki Sem Fronteiras, isso mesmo. É um espaço onde tem os encontros, inclusive teve algumas reuniões dos homens, dos guerreiros do coração, e a gente mantém, de vez em quando, na época que era possível presencialmente estarmos juntos, de mãos dadas, a gente fazia umas reuniões do Centro Cultural dos Homens lá no Reiki Sem Fronteiras, e eu espero que a gente volte logo, porque está fazendo muita falta, né, trabalhar de uma forma mais, né, visceral ali, essa questão das energias. Zeca, esse é um trabalho que a gente precisa conversar sobre, que é o sagrado masculino, né? Que é esses encontros, nossa senhora, muito potentes, muito fortes, muito necessários, mais do que nunca nesse momento, que são encontros de homens que conversam sobre sua ancestralidade, né, sobre seus pais, seus avós, e como canalizar a nossa masculinidade, o nosso melhor do masculino, sem ser de uma forma machista, agressiva, é da forma como a gente aprendeu que é o ser macho, que é completamente diferente desse macho natural, desse macho sagrado, desse macho da natureza, né? Que não é só o caçador, mas é também o cuidador, enfim, e que está tão desconectado da nossa sociedade. Eu queria que você contasse para a gente, porque aqui tudo em primeira pessoa, como foi essa sua experiência, essa sua sensação nessa sua primeira dança? Né? O que modificou em você, o que mudou, que talvez não naquele momento, mas que você percebeu que mexeu com você depois? Exato. Ali, naquela primeira dança, eu já senti algo que veio ali da emoção, né? Da possibilidade de estar trabalhando, de estar mexendo nesse campo que eu já percebia essa necessidade de estar focado, investindo, digamos assim, nessa possibilidade de estar mexendo mais com as minhas emoções, né? Me expondo mais, me mostrando mais. Porque nós, como homens, temos uma dificuldade gigantesca de falar com emoções. Exatamente. Né? E mesmo as nossas conversas com o homem, eu acho que é importante a gente falar isso para as mulheres que estão aqui e para os homens que vão se identificar, que mesmo os homens, quando a gente conversa com outros homens, muito dificilmente a gente fala sobre derrotas, a gente fala sobre intimidades, né? A gente fala sobre sentimentos, ou a gente fala sobre fragilidades, né? Muito, muito, muito raramente acontece uma conversa assim entre homens. E se os homens não conversam sobre suas próprias fragilidades e derrotas e tentar ser melhor com outros homens, com mulheres, então, é mais difícil ainda. Né? Então, precisamos. Então é importante que exercite essa conversa de uma forma saudável, como é os círculos do sagrado masculino, para a gente aprender a falar de emoção, né? A falar de sentimento, sem esse medo, sem esses bloqueios que a gente tem. E aí você começou a querer falar, a querer expressar suas emoções e colocar para fora de alguma forma. Exatamente. Como eu tinha dificuldade de me expressar verbalmente, oralmente, o que se passava ali no meu coração, eu já comecei a perceber que na dança, no movimento ali, no sentir a música, colocar isso para fora através dos gestos, né, da movimentação corporal, isso me chamou a atenção, porque se eu poderia fazer isso, se eu poderia expressar minhas emoções através da dança, através da arte, por que não outros homens também? Então,
eu percebi isso logo, logo, esse poder da dança circular, né, junto com a música, né, de tocar nossos corações, né, e colocar para fora muitas qualidades que estão presas ali, estão escondidas, né, e que a gente tem medo, por algum motivo, de se expor, de colocar isso para fora, né, mas isso foi no passado, com certeza. Eu tenho evoluído bastante nessa questão de poder expressar melhor meus sentimentos, principalmente através da dança. Isso também está me possibilitando outras possibilidades, como até me expressar verbalmente, oralmente, poder me abrir e falar e conversar com alguém. Não, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Você pode me ajudar? Você pode... O que eu posso te ajudar? Né? Quando você se abre para as emoções, você acaba desenvolvendo essa questão da empatia, né? E você se comove com o que o outro está sentindo, se preocupa com o que o outro está sentindo, e isso é que a gente precisa, né? Principalmente empatia nós, homens. É a maior né? inteligência que o cérebro pode ter, né? Uhum. E eu tenho conseguido tudo isso através das danças circulares. É um campo vastíssimo, é difícil até falar, não dá nem para você enumerar, você passaria de repente horas falando de tudo que a dança pode proporcionar para a gente, em vários segmentos, seja na questão educacional, saúde, espiritual. É muito amplo, muito amplo. Isso aí vai se ramificando, vai criando uma rede, né, maravilhosa que só traz benefício para a humanidade. E também um encontro ancestral, né? Porque desde o início da nossa humanidade, as comunidades se reuniam para dançar em volta de algum benefício, em volta da natureza, em volta da colheita, em volta da celebração de alguma coisa, da própria vida. A dança, sem dúvida, ajudou muito nesse processo de civilização. Dessa humanidade que a gente conhece hoje, a gente deve muito à dança. Porque lá nas cavernas, a gente já dançava ali, né? Em volta das fogueiras, já tem lá na arte rupestre essa informação. Né? E, sem dúvida, a dança, a arte, contribuiu de uma forma assim, muito significante, né, para essa humanização. E acho importante nesse momento para os dançantes e o pessoal que tem vontade de conhecer a dança de uma forma mais profunda, o momento que a gente vive atualmente, onde a gente está perdendo esses valores, né, humanos, da humanidade. Eu acho que a dança tem toda a possibilidade de resgatar isso, essa humanidade, né, que ela já conseguiu construir lá atrás e que está aqui firme e forte para não deixar que isso se desfaça, não deixar que isso suma. Porque a coisa mais bela que a gente tem é essa nossa humanidade, essa característica do ser humano. Né? Acho que isso diferencia, né, os habitantes desse nosso lindo planeta Terra, né? Essa questão de a conexão humanos, e a empatia, né? Sensível entre nós, né? Sem dúvida. Estão dizendo aqui que a sua coreografia preferida é Mãe Lua. Como é? Mãe Lua, foi fantástico essa possibilidade de justamente expressar o que eu senti, né, quando eu me deparei com essa questão do feminino em mim, né? Essa porção fundamental da minha essência masculina, que é o feminino que está ali presente. E quando eu percebi isso, comecei a ter noção, eu fiquei tão impactado. O masculino saudável precisa reconhecer o feminino que há dentro dele, né? Exatamente. Então, quando eu tive essa oportunidade de ouvir uma música que me conectou, que me tocou fundo, e que falava desse feminino, né, de uma forma tão apaixonada, é uma composição da Nicole Salmi chamada Mãe Lua, e que eu coreografei assim, com uma intuição, assim, né? Isso foi um benefício muito grande da dança, abrir o sexto sentido, no caminho de também abrir a minha intuição, eu poder receber informações através dessa intuição e poder colocar isso para fora, contribuir de alguma forma para a humanidade, justamente nesse momento de perceber o quanto esse feminino é importante nas nossas vidas. Então, veio a Mãe Lua justamente para coroar esse momento, para ilustrar toda essa minha gratidão, essa minha paixão, né, por esse feminino que está ali presente, firme e forte, que eu quero que cada vez mais ele se manifeste o tempo todo, sem dúvida. A gente vai voltar na sua formação em São Paulo, mas eu gostaria de explicar, entender um pouquinho como são esses passos
como é desenvolvida essa coreografia, né? São passos que são degraus para um objetivo, né? Na realidade, uma das coisas fundamentais da dança é te colocar nesse momento de interiorização, num estado meditativo. Muitas pessoas acham que tem dificuldade de dançar, que não vai saber executar passos, mas que, na realidade, nós nascemos com todas as possibilidades de locomoção, de movimentação. Na realidade, com a dança circular, você acaba resgatando esse conhecimento, essa possibilidade que o corpo tem de executar vários movimentos. A gente, quando vai crescendo, passa da fase adulta para a adolescência, da fase da infância para a adolescência, depois adulto, você vai se travando muito, você vai se fechando, você não tem vergonha de tudo, tem medo de tudo, e não permite se movimentar, e você acaba perdendo essa habilidade. Vergonha de tudo, medo de tudo, se sentindo ridículo para aquilo que é mais natural no nosso corpo. Pois é, e a dança te resgata isso, te traz de volta para esse momento teu, né? Esse tesouro, assim, essa riqueza que é a máquina humana, que é o corpo humano, e que ela pode se locomover, ela pode realizar coisas que você simplesmente esqueceu, mas que ela está ali a partir do momento que você precisar dela, você vai conseguir resgatar. Então a dança, você a princípio tem os passos básicos para uma dança circular, digamos, que a gente chama de passo, balança e balança. Bastar você se conectar com a música, com a pulsação da música, que é a pulsação do teu coração, com a pulsação da música também, que são almas, é um encontro de almas ali, a alma da música com a tua alma, deixar a coisa pulsar, abrir teu coração e sentir que você vai executar aquilo ali de uma forma natural. Quando você vai ver, você vai estar no ritmo da música, você vai estar na pulsação da música, na pulsação do seu coração, como e alegrando a sua alma. Do universo, né? Exatamente. Então, geralmente começa com uma coisa bem básica, e é daí para você aprofundar isso e ampliar essas possibilidades, se elevar. É importante dizer isso, que é para todo mundo, que é para todas as entidades, que é para todos os corpos, né? Que é para todas as possibilidades. Exatamente. A roda de dança circular, ela tem essa questão do acolhimento, né? Ela está ali para acolher a todos, né? Independente de idade, sexo, religião, né? Então você é acolhido, você tem um cuidado com o outro, você está sempre atento do que está se passando, te dá essa possibilidade de expandir tua consciência até esse ponto de que você não está ali sozinho, que você é um grupo, que você está em grupo. Essa noção de coletividade também é muito forte, muito presente no círculo de danças circulares, nas rodas de danças circulares. Então, é sempre uma oportunidade de crescimento, de evolução, né? De autoconhecimento, o tempo todo. É o que eu vejo o tempo todo nas rodas de danças circulares. A Beth, psicopedagoga, está dizendo como é importante, como é interessante ouvir para ela, mulher, né, que tem interesse em procurar o sagrado feminino, que já participou de rodas de sagrado feminino, ouvir e entender que também existe o sagrado masculino e que também existe essa possibilidade para nós homens. E a partir do momento que nós homens buscamos o sagrado masculino, o nosso relacionamento com as mulheres fica muito melhor, né? Fica muito mais empático, muito mais aberto, muito mais real, verdadeiramente, muito mais troca. E é o que todos buscam, né? Eu acho que a gente tem exemplos, né, de conflitos diversos, né? Até guerras armadas e tudo, mas esse conflito, essa guerra dos sexos, que perdura aí durante séculos, milênios, né? O caminho para resolver isso é muito mais fácil. É aqui no coração, é só abrir, deixar fluir, deixar as emoções, né, os sentimentos, né, se entender, se aquietarem, né, você perceber como você funciona, como é o mecanismo ali do feminino, do masculino, para que a gente possa entrar em harmonia. Essa harmonia, essa sintonia, né, de uma forma concreta, real, ela é possível, sim,
né, e eu estou cada vez mais, né, seguro de que muito em breve, né, a gente vai dar passos muito mais adiante nessa questão de entrar nessa harmonia masculino e feminino e, com isso, deixar um mundo melhor. Amigos, quem tiver perguntas aqui, manda nessa caixinha nessa caixinha onde tem uma interrogação, que é mais fácil para eu ver e colocar aqui para todo mundo, a gente não perde. E como a dança circular tem muito, o sagrado, né, tem muito a ver com o encontro, com o social, com conectar-se com o outro, com as mãos dadas, né? Que é literalmente passar a energia um para o outro, se conectar como um neurônio nesse cérebro e nessa inteligência. Como está sendo esse momento desafiador de não poder se encontrar, de não poder estar conectado fisicamente com o outro para as danças circulares? Particularmente, eu tenho sentido muito esse momento, assim, né? Eu diria com um certo pesar, porque era tão rico estar ali interagindo com as pessoas, conectado com as pessoas, né, presencialmente, e de repente você se vê impossibilitado de manifestar todo esse anseio, esse desejo, né? Então está sendo bem complicado. Mas a tecnologia, felizmente, está possibilitando que a gente mantenha, de alguma forma, esse elo, né? essa corrente, essa conexão, mesmo que através das janelinhas aí do Zoom, do Instagram, né? De todas essas redes sociais, todas essas plataformas que possibilitam isso. Temos dançado, sim. Eu sinto a minha dificuldade vai de uma forma que às vezes dificulta, até para falar, fica difícil de expor, né, de uma forma bem clara e objetiva isso. Mas, digamos assim, a dança circular, como ela não tem esse papel de uma dança de exibição, ela é uma dança de interiorização, para você se conectar consigo mesmo. Às vezes, quando eu me vejo ali dançando na telinha, isolado ali sozinho, diante de uma câmera, me vem um pouco essa coisa de estar à mostra, né? Então, para mim, me tira um pouco desse momento ali de estar na roda de mãos dadas, de ser um só com todos, né? E não aquele serzinho dançando ali, né? Me faz... Mas é um exemplo de luz, né? Se você está ali se expondo para todo mundo, né? Ainda mais para mim, Zeca, foi muito sensível e revelador. Eu, na minha experiência, que, né, eu busco muito isso, eu conheço muitas formas diferentes, mas foi a primeira vez, ou a segunda, que eu vi um homem sendo líder de um trabalho sensível, né, como é a danças circulares sagradas. E, sem dúvida, eu acho que essa questão do sagrado, do sensível, principalmente, na nossa sociedade, para o homem é mais difícil. Né? Eu vejo na minha experiência, nos lugares onde eu trabalho, tanto como voluntário como profissional, que a procura é muito maior de mulheres, né? Porque o homem tem essa dificuldade em se vulnerabilizar. E a sensibilidade é se vulnerabilizar de alguma forma, né? É se abrir para receber algo maior. E se abrir precisa ter uma coragem muito grande que nós homens não estamos acostumados a exercitar. E imagino que ver você dançando, só ver, mesmo que alguém não dance, só ver você dançando e se entregando a isso é um exemplo muito poderoso. Né? Eu acho que é um exemplo muito forte, não só para as mulheres, mas para os homens, para os filhos, para as crianças que veem isso. O homem tem realmente essa dificuldade, como a gente vem falando já, e a gente pode perceber, quem frequenta as rodas vê isso claramente, 90% de mulheres e muito poucos homens, 10% ou menos até. Eu tenho a oportunidade de estar dançando também com os homens, né, nos movimentos dos guerreiros, por exemplo, nos grupos. Nossa, isso é sensacional. Então, é uma oportunidade incrível de estar ali sentindo de uma forma real o poder da energia masculina
mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, estando com eles, de fazer esse elo, essa conexão, e ver se eu consigo, de alguma forma, ali, focalizando as danças com eles, sensibilizar e poder trazê-los para esse momento ali de união ali do masculino com o feminino nas rodas abertas, nas rodas fora do movimento. Né? Fala dos guerreiros, fala desse grupo. Tem Instagram? Como a gente pode encontrar esse grupo? Hoje em dia você consegue... Olha que loucura, Zeca. Até o meu irmão, minha cunhada já dançaram com você numa experiência dos guerreiros e eu não vivi isso. Olha. Interessante. Quando vai ser, por favor, fala pra gente. Como a gente se conecta? Bom, temos que esperar esse momento passar de isolamento, né? Poder voltar a dar as mãos, e aí a gente vai estar conectando. Você perguntou como é que se... como é que se chega, né? Tem um site, tem um Instagram, tem um Facebook, onde a gente possa saber mais, entender melhor. No YouTube tem um canal, Guerreiros do Coração. Tem lá vídeos explicativos. Guerreiros do Coração, perfeito. Guerreiros do Coração. Está no YouTube, no Facebook também, mas o YouTube tem vários vídeos explicando o que é o movimento, né? Várias palestras, e é muito, muito esclarecedor, né? E vai te dar uma boa noção pro pessoal. Inclusive da dança também, você tem lá no YouTube também vários canais que falam das danças circulares, tem o Rodas e Varandas, tem o Roda de Luz, né? No Facebook também tem a mesma possibilidade de você encontrar esses canais, assim, que Glória Issa, psicóloga, minha grande amiga, foi ela que fez a nossa conexão, Zeca, né? Através da Kátia. Kátia, beijo para você. Ela está perguntando como são formados os grupos dançantes. Os grupos dançantes, a partir da intenção do focalizador conduzir uma roda, digamos assim. Hoje em dia você tem os processos de formação de focalizadores de danças circulares. Inclusive amanhã eu vou estar participando de um módulo de formação, né, de focalizadores de danças circulares aqui no Rio de Janeiro. Eu vou dar um módulo muito interessante, que é a dança dos povos com foco no masculino, né? Vai ser o tema desse módulo, que eu vou estar conduzindo amanhã. E vai ser onde? Vai ser em Botafogo, mas já é um grupo fechado, é uma formação que normalmente levaria 6 meses. Vai depender muito do local, da proposta, mas aqui no Rio de Janeiro costuma levar 6 meses. E por conta da pandemia, não teve um formato diferente, né? A gente teve alguns encontros online, só que agora a gente precisou dar esse passo para concluir, digamos, esse processo de formação, e vai ter o primeiro encontro presencial. Está tendo no final de semana, começou na sexta e vai até na quarta-feira, mas a questão da roda em si, né, ela acontece quando você tem essa família de focalizadores, pessoas que estão ali imbuídas ali com essa responsabilidade de conduzir uma roda, de transmitir todo o conhecimento possível, né, que as danças circulares traz consigo, né? Então ela vai estar ali pronta para compartilhar esse conhecimento dentro das rodas. E ela acontece, tem rodas regulares. Isso que está perguntando aqui, olha, a Fada está perguntando, onde é esse local de dança? Diz pra gente os locais, os lugares onde você indica, onde você conhece, onde você sabe que tem movimentos acontecendo normalmente, frequentemente. No Brasil inteiro, o movimento se expandiu de uma forma impressionante, assim, magnífico, como houve esse processo desde a chegada na década de 80 para cá. O Brasil é um celeiro, assim, se transformou num polo de danças circulares sagradas. São Paulo, então, São Paulo, você tem rodas públicas em parques públicos, como no Parque Trianon, por exemplo, acho que nas principais... Olha, o Marcelo Sampaio colocou para a gente o link do Guerreiros do Coração, olha que fantástico. Quem quiser já está aí na tela. Perfeito. E aqui no Rio, você tem rodas no Aterro do Flamengo, por exemplo, 2 vezes por mês, tem rodas... Uau! Geralmente, acho que acontece no domingo. Bom, entrando no site, tem uma página, um grupo chamado Dançando ao Ar Livre no Facebook.
No Dançando ao Ar Livre, Sensacional. a Dançando gente ao ar livre. ao ar livre. Eu vou A nesse, gente nesse coloca toda, aterro. Fala. colocado toda a agenda das atividades no aterro, com as danças circulares. Tem rodas regulares no Catete, a Roda da Gratidão, que é conduzida por uma amiga querida, Ana Menezes, que fica ali numa escola de Tal Brasil, ali ao lado do Palácio Catete. Acontece uma vez por mês, na segunda-feira, de 6h30 às 8h30, mais ou menos. Bom, está tudo parado no momento, infelizmente. E Mas quem assim está fora do Rio, a gente está no Rio de Janeiro, quem está fora do Rio, dá uma pesquisada na internet, que com é só entrar lá. certeza deve encontrar algum grupo perto da sua cidade, perto do seu local, perto da sua casa, perto do seu bairro. Mas eu gostaria de, nesse momento de pandemia, a gente está em 1º de novembro hoje, né, de 2020, esse ano está marcado para sempre na vida da humanidade. Essa nova forma, acho isso, como a gente vai se adaptando, né? Essa nova forma de dançar, ou essa nova forma de se conectar, que é virtualmente, né? Eu leio mãos, né? Eu estudo e pratico a quiromancia há mais de 20 anos. E na pandemia eu tive que me readaptar e fazer isso online, né? E eu acredito, né, dentro da minha técnica, que a leitura de mão é algo muito mais pessoal, por exemplo, e íntimo, que a astrologia, por exemplo. A astrologia, ela identifica como os astros influenciam na Terra e, consequentemente, em nós, né? Se o planeta tem 70% de água e o nosso corpo também, enfim, isso tem tudo a ver. Mas a quiromancia, ela diz como nós influenciamos nós mesmos, né? Como a nossa mente modificou as linhas da nossa mão e para onde está indo o nosso fluxo de vida. E me perdi no que eu ia falar, no que eu ia te perguntar. Peraí, eu ia falar disso e me perdi. Para falar da internet. Não, para falar da internet. Então, como fazer uma consulta tão íntima, né? E eu faço e essa consulta íntima e pessoal, ela acontece dentro de um ambiente sagrado, dentro de um ritual de proteção no consultório. Como transformar essa leitura, esse ambiente, esse ritual de proteção para o online, né? E, enfim, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer esse ritual e essa proteção no online. Hoje a pessoa me manda a foto da mão com antecedência, eu faço o estudo os cálculos com antecedência, e na consulta online a gente conversa e tira as dúvidas. Como é dançar pela internet? Como é dançar com você online? Porque eu sei que muita gente que está assistindo aqui, as pessoas que souberam da nossa live, falou, então eu vou lá dançar com o Zeca, eu quero dançar com o Zeca. Como é dançar online? Você falou desse processo todo, esse ritual necessário, o preparo do espaço. Isso acontece também na dança circular. Se você entrar numa live onde vai rolar uma dança, ou no momento de um evento até online de dança circulares, você vai ver aquele momento de centralizar, de se conectar com algo mais elevado. Você vai ter as pessoas arrumam seu espaço sagrado ali para dançar. Tem um centro que a gente usa como referência ali, que nos conecta com o nosso próprio centro, né, com os elementos da natureza. Esse centro geralmente é simbolizado ali, né, com esse centro nosso interior, e a gente às vezes coloca elementos, né, da natureza para fazer esse elo de conexão, de ligação. Você pode acender um incenso, você pode acender uma vela para ampliar essa conexão, esse espaço, esse momento de conexão. Tudo isso você vai perceber que isso acontece normalmente, mesmo, né, à distância, mesmo ali na telinha, as pessoas estão lá
preocupadas, né, em É uma manter nova esse forma espaço de conexão, né? É uma sagrado. conexão não sagrada, é uma nova forma de Sim. conexão sagrada. Não, Talvez por um momento, não pela mão, mas por essa energia que sai de nós e nos conecta. O campo se forma. Quem é mais sensível, né, a essa configuração energética, ela consegue sentir. Isso não é para todos. Infelizmente, eu mesmo não tenho, digamos, essa capacidade, né, de sentir de uma forma mais concreta. Mas tem muita gente que consegue mesmo à distância, mesmo pela internet, perceber esse grande campo que se forma, né, no momento em que um grupo com o mesmo pensamento, na mesma vibração, se reúne para desenvolver uma atividade, né, que é sagrada. Então, elas percebem, isso é perceptível, com certeza. É muito Então, forte. não é a distância, não é a tecnologia que vai atrapalhar, muito pelo contrário, de alguma forma É está uma nova ajudando. forma. Isso. É uma nova forma, exatamente. Às vezes a gente dá um abraço virtual, olha, põe os braços aqui, encosta as mãos, né, na janelinha uma da outra, tira foto, tudo isso. Isso tudo vai acontecendo ali durante as atividades e ajuda muito a manter, né, o campo, né, a energia, né, vibrante de uma roda que você tem normalmente numa roda presencial, né? Os encontros estão acontecendo, né? Essa é a possibilidade atual. Então vai ter dança, sim, né? Você pode aprender, mas digo assim, para quem nunca esteve presente numa roda, né, você se limitar, digamos, a assistir o que está acontecendo atualmente, não vai ter, vai ficar muito, vai deixar a desejar. Você não vai ter uma percepção real da coisa. Então, assim, o que eu indico para quem nunca participou de uma dança, de uma roda de danças circulares, que pelo menos pesquise um pouco aí no YouTube, veja os vídeos, né, a grandiosidade que é o movimento, que é a dança circular, para depois, de repente, poder estar até arriscando a participar, né, de alguma coisa virtual. Mas o ideal é estar ali, aguardar um pouquinho esse momento para que acabe esse momento aí de pandemia, esse isolamento, que a gente possa voltar e poder sentir de fato o que é, né, a dança circular, essa maravilha que para mim só me trouxe. E a Glória Issa tá perguntando, perguntando se você gostaria que você abordasse as funções terapêuticas das danças circulares, né? Você já falou um pouquinho, mas eu acho que faltam 2 minutinhos para a gente encerrar. A conversa foi tão boa, mas acho importante frisar esses benefícios terapêuticos das danças circulares sagradas. São amplos, né? Como eu falei, existe essa possibilidade, ela está segmentada aí nessa área cultural, terapêutica, espiritual, mas como terapia, a gente costuma não colocar a dança como uma terapia efetivamente, mas ela se faz terapêutica. Mas é terapêutica, ela te traz tantos benefícios, né? Tanto na parte física, locomotora, né? Vai te dar, melhorar tuas habilidades, tua consciência corporal, né? E também na parte psíquica, né? Vai te trazer para um estado de meditação, de tranquilidade, que vai interagir, vai interferir na tua psique ali, de alguma forma, e vai estar Eu gosto de falar que autoconhecimento é autoamor, é conseguir amar a si mesmo, e autoamor é autocura. Se a gente consegue colocar o sentimento para fora, a sensação para fora, a gente está se curando, a gente está conseguindo livrar coisas que as palavras ou só os sentimentos não dá. Precisa sair do corpo, né? Ô Zeca, exatamente. E eu preciso encerrar, faltam segundos. Como a gente te encontra? Onde a gente te encontra? Qual é a sua próxima live? Conta pra gente. Quem tiver curioso de fato, tiver realmente a alma curiosa, curiosa demais, e estiver ansioso para saber, vai rolar uma atividade terça-feira. Eu vou deixar no meu Instagram a divulgação de Zeca uma... Tá marcado aqui. Como está aí, exatamente. Vai rolar essa oportunidade de uma live onde eu vou ensinar uma dança em parceria com uma amiga daqui do Rio de Janeiro também,
E aí as pessoas vão poder matar essa curiosidade. Assim, não garanto que vá, de repente, conseguir dançar, de fato, porque é um pedido especial de uma amiga de Goiás, que também tem uma formação, a Cristina Bonetti, uma grande estudiosa, né, catedrática, e tem um conhecimento fantástico das danças, uma das pioneiras das danças aqui no Brasil, e ela está abrindo esse espaço para que eu leve uma dança, inclusive foi um pedido carinhoso, para que eu coreografasse uma dança exaltando Goiás, que é a cidade dela. E eu vou apresentar essa dança inédita, digamos, na terça-feira. Então, pode ser que não surja essa oportunidade de estaremos junto com você. Mas vai estar lá um exemplo assim, fantástico de como a gente pode, nesse momento, estar mantendo a tradição, a energia das danças em atividade. Amigos, sigam Zeca Júnior, Facebook, Instagram, onde for, imperdível. Tamo juntos. Alma curiosa demais nesse caminho pelo autoconhecimento. Zeca, obrigado, gratidão. O universo nos conectou e tamo junto. Perfeito. Obrigado, querido. Obrigado. Foi um prazer imenso. Pessoal, obrigado. Prazer imenso. Fala. Abraço para todos, queridos. Um abraço. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau. Alma curiosa demais e Zeca Júnior. Beijo.